dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E a igreja pode se sentar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós bem conhecemos esse texto e antes de tudo eu quero dizer que a palavra ela é como uma espada de dois gumes. Amém? Corta aí, mas também corta aqui. Antes de falar contigo, ela falou comigo primeiro. E eu confesso que eu chorei muito ontem. Aleluia. E eu falei para o Senhor que o choro que desceu ontem, que verdadeiramente seja um choro verdadeiro diante dele. Que não tenha sido choro de emoção. Aleluia, por conta do momento do impacto da palavra. Aleluia, porque às vezes a gente se emociona, né? Diante de uma palavra. E no dia seguinte a gente não mudou nada. Né? Mas eu pedi ao Senhor que o choro de ontem fosse um choro verdadeiro. E quando nós olhamos esse texto, se eu fosse dar um tema a pregação de hoje, o tema seria o tema com uma pergunta: vamos cumprir o nosso chamado? Seria esse o tema. Aleluia, os irmãos vão entender por quê. Louvado seja Deus. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu o tomei, tá? Esse tomar aqui não é tomar de beber, é tomar de pegar. E eu o tomei, o vinho, e o dei ao rei, porém nunca antes estivera, Neemias falando dele mesmo, nunca antes estivera triste diante do rei. Quando nós lemos os capítulos seguintes do livro de Neemias, nós encontramos Neemias como líder de construção, nós encontramos Neemias como um reformador, nos capítulos próximos, nós encontramos Neemias como governador, mas aqui no capítulo de número 2 nós encontramos Neemias como copeiro real, servente real. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver que já aqui no versículo de número 1 do capítulo 2 há sobre Neemias uma responsabilidade. Aleluia. Neemias, ele é copeiro real, ele é servente do rei, ele serve ao rei. Há sobre Neemias uma responsabilidade, mas nós também vamos ver, de acordo com o texto, aleluia, que o próprio texto ele fala isso. Você vai ver lá no capítulo 1, no finalzinho do 11, você vai ver que Neemias vai dizer que era eu copeiro do rei, lá no finalzinho do capítulo de número 1, versículo 11. E nós vamos ver que há sobre Neemias uma responsabilidade. E também nós descobrimos no capítulo de número 1 que o momento em que Neemias está vivendo não é um momento favorável. O momento não é favorável, particularmente falando. Mas quando nós vemos exteriormente, nós vamos ver que o momento ele é bom. Nós vamos ver que o versículo número 1 diz que é o mês de Nissan. E quando nós olhamos as escrituras, nós descobrimos que o mês de Nissan, no calendário judaico, é o mês da primavera. Nós descobrimos que o mês de Nissan é Páscoa. Nós descobrimos que é festa, é renovo, é dança, é cântico, é alegria. Louvado seja o nome do Senhor. E essa festa ela acontecia uma vez por ano e se fazia durante 30 dias. 30 dias de festa, imagina. Então Neemias está ali num período de festa. O período é de festa. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos para a nossa vida, aleluia, nós podemos dizer que a nossa vida, ela é um período de festa. Ela não é um período de festa, um dia, 30 dias, uma semana, não. A nossa vida, nós deveríamos fazer festa
festa eternamente até a volta do Senhor. Aleluia, por quê? Porque nós temos, aleluia, motivo para isso. E que motivo é esse? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é motivo para festa. Isso é motivo para dar culto em ação de graça. Isso é motivo, aleluia, de celebração. Isso é motivo de alegria. Primavera, aleluia, louvado seja Deus. É Páscoa, aleluia. Mas quando nós olhamos para a verdade de Neemias, nós vamos ver que nesse período de festa a notícia ruim chega, porque ela sempre chega para todo mundo. Aleluia, ninguém está livre dos momentos difíceis. E nós vamos ver, aleluia, que Neemias, ele recebe uma notícia muito dolorosa, uma notícia muito difícil, que está escrito no capítulo 1, versículo 3, aleluia, quando nós vemos que uma parte do povo de Jerusalém é levado cativo, Jerusalém está em miséria, Jerusalém está em desprezo, os muros de Jerusalém estão quebrados e as portas estão queimadas. Aleluia. E quando nós olhamos ainda no capítulo de número 1, no versículo de número 4, nós vamos ver que essa notícia, ela mexe com Neemias. Porque existem notícias que nós recebemos, aleluia, sejamos verdadeiros, que mexe com a gente. Mexe, faz um reboliço no nosso interior. E essa notícia, ela mexeu com Neemias, ela mexeu com o interior de Neemias. Mas há um porém muito interessante, aleluia. Neemias é de uma maturidade tão grande que ele consegue separar os seus sentimentos das suas responsabilidades. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele consegue separar o que ele está sentindo, a dor dele, o sofrimento dele, aleluia, a tristeza dele, aleluia, com o chamado, com a responsabilidade que ele tem. E nós precisamos pedir essa maturidade ao Senhor, para que o Senhor venha nos ensinar a lidar com os nossos sentimentos, aleluia, porque a posição para o qual o Senhor me chamou, ela não pode sofrer, aleluia. E Neemias, ele entendia isso muito bem. Louvado seja Deus. Eu já disse que o período é um período de festa, mas aí nós vemos, aleluia, que Neemias nesse período, ele está como? Triste. Nós vemos isso lá no capítulo número 1. Neemias está triste, Neemias está abatido, Neemias está angustiado. Nós estamos falando de Neemias. Neemias está com o semblante caído, aleluia, mas ele sabe que há uma necessidade para que ele venha cumprir o seu ofício diante do rei. E que ofício era esse? Servir ao rei. Aleluia. Louvado seja Deus. E qual a responsabilidade do copeiro real? Se nós entrarmos pela Escritura, desde lá de Gênesis, nós vamos entender através de algum texto, aleluia, que o copeiro real, o que é que ele fazia? O copeiro real, ele experimentava qualquer alimento, seja comida ou seja bebida, antes de passar para o rei. Ele experimentava, era como se, dizendo para hoje, ele era o experimentador, aleluia. Ele experimentava o vinho antes que o rei bebesse, ele experimentava a comida antes que o rei comesse, aleluia. Por quê? Para que o rei não sofresse dano algum, para que o reinado não sofresse dano algum, aleluia. E olha que responsabilidade, vai que tivesse um veneno naquela bebida, ou um veneno naquela comida, porque lá no Antigo Testamento usava-se muito isso, e por isso havia a necessidade de ter um copeiro real, aleluia, para tratar diretamente do rei, das coisas do rei. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, aleluia,
E aí que não importa o nosso momento, né? E aí que não importa o momento que Neemias está vivendo. E aí que não importa, aleluia, de certa forma, aleluia, o período, o momento, a notícia que Neemias recebeu, mas ele não pode se esquecer, aleluia, que ele precisa cumprir o seu ofício diante do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Repetindo, Neemias está triste, no capítulo de número 2. Aleluia. Neemias está abatido. Neemias está angustiado. Neemias está com o semblante caído. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele ainda diz que ele nunca esteve assim diante do rei. Aleluia. Ele nunca esteve assim diante do rei. O versículo que nós lemos. Mesmo que estejamos vivendo o nosso, né? Vou falar nosso, porque eu não sou melhor do que você. Ainda que estejamos vivendo o nosso pior momento, nós precisamos ser maduros o suficiente para entendermos que temos um ofício diante do Rei. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Um rei que não se chama Artaxerxes, mas é o Rei da Glória. Aleluia! É o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E o ofício que nos foi confiado, ele precisa ser cumprido. Ele precisa, aleluia, ser feito. Para quê? Para que o reino não sofra dano. Entende isso? Eu preciso, olha como é que o Senhor falou comigo. Eu preciso cumprir o meu ofício para que o reino não sofra dano. Aleluia, para que o reino não sofra dano. O rei não precisava de Neemias, mas ele contava com Neemias. Deus não precisa de mim e de você, mas ele conta conosco. Aleluia. Ele conta conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E se eu for negligente, corre o risco do reino sofrer danos por minha causa. Se Neemias dissesse: eu não estou bem, Jerusalém está destruída, o povo foi levado cativo, os muros foram derribados, as portas estão queimadas, eu não estou em condições nesse momento, aleluia, de cumprir o meu ofício. Mas nós não vemos Neemias fazendo isso. Nós vemos Neemias dizendo o seguinte, aleluia: eu peguei o vinho, eu tomei e eu dei ao rei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Já parou para pensar nisso? Que o reino pode estar sofrendo, aleluia, prejuízos, consequências por causa da minha negligência e por causa da tua negligência. Louvado seja o nome do Senhor. Não é fácil, Neemias, servir ao rei quando tudo vai mal. Quem disse que é fácil fazer a obra quando nós não estamos bem? Tem dia que a gente está bem, mas tem dia que não estamos. Mas eu não posso deixar de ser servo. Eu não posso deixar de servir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi, né, mudando para Davi, Davi entendia isso de uma maneira tão clara, que quando Salomão foi chamado para construir o templo e também fazer a obra, Davi entende que não vai ser fácil para Salomão. Davi entende que Salomão, aleluia, vai enfrentar dificuldades para fazer a obra. E quando nós chegamos no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 1, versículo de número 20, 1 Crônicas 28, 20, Davi se coloca diante de Salomão e dá o seguinte conselho a Salomão, dizendo: e disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te, tem bom ânimo
não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Até que acabes. É até que acabes. Entende isso? É até que acabes. Eu tenho certeza que mais na frente alguém foi escolhido, aleluia, para assumir o lugar de Neemias, a ponto que ele foi crescendo e se desenvolvendo. Mas ele teve que cumprir, aleluia, o tempo determinado para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, eu sei quais são os meus momentos, aleluia. Eu não sei quais as notícias que você tem recebido, não sei como é que está o teu coração, não sei como é que está a tua mente, não sei se você está bem, não sei se você está abalado, aleluia, não sei se você está angustiado, se essa notícia tem te deixado triste, angustiado, semblante caído. Mas essa mensagem, ela nos convida a nos levantarmos hoje. Aleluia. Aleluia. Nos convida a nos levantarmos hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias não foi escolhido pelo homem, porque não era qualquer um que era escolhido como copeiro real. Neemias foi escolhido pelo próprio rei. Entende isso? Aleluia. Nós fomos escolhidos por Deus. Você é escolhido de Deus. Nós somos escolhidos de Deus. E nós temos um ofício a cumprir diante dele. Para ele, por ele e com ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nos diz a palavra que Neemias ali naquele estado, daquele jeitinho que ele estava, né? Eu fico imaginando assim, meu Deus, como Deus é tremendo, que fala conosco de uma forma tão poderosa, em um versículo. Em um versículo. Neemias, ele não deixou o seu ofício de lado. E muitas vezes nós deixamos o nosso ofício de lado. Neemias era copeiro real. E nós sabemos qual é o nosso ofício. Nós sabemos qual é o nosso chamado. Mas qual tem sido a nossa posição diante das circunstâncias que nós estamos vivendo? Aleluia. Qual tem sido a minha posição? Aleluia. Porque eu preciso, como já foi dito, ter maturidade para separar as coisas. Porque o copeiro, o rei, ele não errou quando ele escolheu Neemias. Ele poderia ter escolhido qualquer um para ser copeiro real, mas o rei escolheu exatamente quem? Neemias. Aleluia. E na nossa vida não é diferente. O Senhor não errou quando nos chamou. O Senhor não errou quando nos escolheu. Aleluia. E sabe o que é escolher? É estar diante de tantos e escolher um. Aleluia. É escolher aquele que você sabe que pode contar. E se o rei escolheu Neemias, o rei entendia, aleluia, quem era Neemias e que tipo de caráter tinha Neemias. E a nossa identidade, ela não pode ficar em mutação. Ou eu sou ou eu não sou. Ou eu sirvo ou eu não sirvo. Aleluia. E Neemias manteve a sua identidade. E nós precisamos às vezes, aleluia, pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude para que nós venhamos manter a nossa necessidade, aleluia, na época de inverno, na época de verão, na época de primavera e na época de outono. Porque as estações mudam. E elas mudam para todo mundo. Nem sempre a gente vai estar vivendo uma primavera. Às vezes a gente vai estar num verão escaldante. Às vezes nós vamos estar no inverno. Aleluia. Mas a nossa identidade, ela precisa permanecer a mesma.
Porque foi isso que Neemias fez. E é isso que o Senhor espera de mim e de você. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós vamos ver que Neemias, ele estava servindo ao rei carnal. Mas nós servimos, aleluia, não é a pastores, aleluia. Nós servimos não é a ministério, nós servimos é ao Senhor. O que nós fazemos não é para o homem, o que nós fazemos é para o rei. E como eu tenho feito, é por isso que eu falei que eu apanhei muito ontem, como eu tenho feito aquilo que o rei tem confiado a mim. Aleluia. Será que eu tenho feito a ponto de agradá-lo? Ou será que eu tenho sido negligente a ponto do reinado sofrer por minha causa? Aleluia. Porque a obra ela pode sofrer por minha causa. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós oramos pedindo ao Senhor: Senhor, envia obreiros. Hoje é a penúltima quinta-feira do ano. Às vezes eu já ouvi dentro de igreja alguém orando assim: Senhor, envia obreiro para fazer a tua obra. E como essa oração me machucava, porque eu dizia comigo assim: e eu? Aleluia. Mas que nossas orações sejam: Senhor, levante os da casa. Senhor, fortalece os da casa. Senhor, faz de novo com os da casa. Senhor, fortalece de novo os da casa. Senhor, usa os da casa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque assim como Neemias recebeu aquela responsabilidade, o Senhor ele também colocou em nossas mãos talentos. A um deu 1, a um deu 2, a um deu 3. Aleluia. E o mistério era granjear, trabalhar com aquilo que recebeu. Aleluia. Mas houve alguém que enterrou. Aleluia. E aí vem o dono do talento para prestar contas com os seus servos. E quem recebeu e granjeou, recebeu mais ainda. E quem recebeu e não granjeou, foi chamado de servo negligente. E o dia do acerto está chegando. O dia do acerto está chegando. Eu tenho a certeza que puderam falar de Neemias o seguinte: olha, Neemias foi um bom copeiro do rei. Eu tenho a certeza que Neemias foi exemplo para aqueles que vieram depois. Entende isso? A responsabilidade que temos para ser exemplo dos que estão chegando depois de nós. Porque Deus está mandando, Deus está enviando. E que exemplo eu e você estamos dando? Aleluia. Será que nós estamos dando exemplo que cativa e que convida a estar junto? Ou se o nosso exemplo está sendo, aleluia, um convite à retirada? Aleluia. Então nós temos sobre nós essa responsabilidade, porque o Rei da Glória ele está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu não sei qual é o talento que ele botou na tua mão. Eu sei qual foi o talento que ele colocou na minha mão. E eu tenho a certeza, e eu falo consciente, que eu sei que eu vou prestar conta com ele. E a igreja
hoje nós vamos ter que prestar contas com o Rei desse talento que Ele te deu. Aleluia. Então use esse talento. Deixa Deus te usar. Aleluia. O talento que o Senhor colocou na tua mão, ele é útil. Ele, aleluia, ele é agradável. Ele é bom, ele é certo. Ele veio na hora certa para você usar onde você está. Pastor, no outro dia eu subi para casa, pastora Nazaré, no outro dia eu subi para casa e eu achei um cordão muito enferrujado. E esse cordão, ele tinha um pingente dourado. E olha o que estava escrito no pingente. Não sei quem foi que perdeu. Tinha uma rosa desenhada e do ladinho da rosa estava escrito assim: floresça onde você está. Aleluia. Quando Deus quer falar, Ele fala. Aleluia. Mexeu muito comigo. Aleluia. Floresça onde você está. Aleluia. Nós somos uma semente plantada pelo Senhor. Quantas vezes eu perguntei: Senhor, será que eu estou no lugar certo? Não estou falando daqui exclusivamente, porque essa não é a primeira igreja que eu congrego. Senhor, será que eu estou no lugar certo? Deus, Ele não erra. Ele te coloca no lugar certo e onde exatamente precisa de você. Onde exatamente precisa de você. E você está florescendo? Aleluia. Ou será que já murchou? Aleluia. Louvado seja Deus. Ou será que já murchou? Aleluia. O Espírito Santo está aqui nesta noite. E Ele rega toda a terra seca. E quando Ele rega, Ele faz brotar de novo. Aleluia. E talvez você esteja aqui desse jeito. Já esteve florido um dia, mas hoje já está sequinho, sequinho. A terra já secou. Mas o Espírito Santo, Ele quer te regar de novo nessa noite. O Espírito Santo, Ele quer me regar de novo nessa noite. Porque eu preciso florescer onde eu estou. Eu não estou aqui à toa. Eu não estou aqui porque eu quero. Eu estou aqui porque o Senhor me plantou aqui. Eu estou aqui porque o Senhor me trouxe para cá. Eu estou aqui porque o Senhor tem um propósito na minha vida aqui. Você está aqui não é à toa. Você não está aqui não é em vão. Aleluia. Deus tem um propósito com você nessa terra. Aleluia. Porque se não for assim, Ele já tinha te arrancado há muito tempo. Quem sabe um dia o Senhor não vai nos levar para outro lugar, mas vai ser no tempo dele. Aleluia. Mas o momento atual é o momento de servir ao Rei. É momento de ser copeiro real. É momento de servir. Aleluia. É momento de florescer. E talvez você esteja precisando disso nesta noite. Aleluia. E eu sei que a hora já está avançada. Eu sei que a igreja está quietinha, mas essa palavra bateu. Porque bateu em mim. Eu sei que essa palavra entrou. Eu sei, o Espírito Santo está ministrando ao meu coração que essa palavra, ela confrontou. Como ela me confrontou ontem. Aleluia. E eu vou cantar uma música rápida. Enquanto essa música é cantada, vem aqui na frente. Para que você seja orado, para que você seja ungido, ministrado. Para que os ministros do Senhor, aleluia, estenda as mãos sobre você. E se você, aleluia, está com a sua raiz danificada e quiser, aleluia, renovar a aliança com o Senhor, não fique com vergonha, não, venha.